Fala comigo, Colossais, aquele grande abraço para você que está sintonizado aqui na plataforma YouTube e ligadinho no nosso canal Geração Colossal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Vamos para os destaques do vídeo de hoje. Jogador do Vitória deseja sair, tem propostas de outros clubes de Série B e Série A e eu vou te revelar o motivo do desejo da saída desse jogador. O Vitória demonstra interesse em argentino, atacante, que tem boa relação com o atual diretor do Vitória, Sérgio Papelin, e essa boa relação pode ser o diferencial para quem sabe fechar esse negócio. Entenda qual o motivo de Gabriel Vasconcelos ser o reserva no Campeonato Baiano e o que ele pensa em relação a isso. Atacante que tem história aqui no Vitória pode estar retornando a jogar no Brasil, mas não é no Colossal. Você vai saber de tudo isso ainda neste vídeo. Mas antes eu preciso te pedir uma moral que eu sei que só você que é Colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com o seu like, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações. Para você não perder nenhum conteúdo como esse, clica no botão hypar que ajuda a turbinar o vídeo aqui na plataforma. E para você que não me conhece, está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, eu sou o Lúcio e você está no canal Geração Colossal, a casa de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, depois da vinheta, simbora pro vídeo. Bom, gente, quero começar este giro de notícias do Colossal falando a respeito de um goleiro que tem uma boa história aqui no Vitória, né? Foi o primeiro clube dele aqui no Brasil. Estou falando de Gatito Fernandes. Vamos ver aqui a informação em relação a Gatito. Põe na tela. O Sport tem interesse na contratação do goleiro paraguaio Gatito Fernandes do Cerro Porteño. Aí, gente, o Sport que está nesse impasse aí em relação a Thiago Couto, que já fez negócio por um dos seus goleiros, que é Kaique França, agora está interessado em Gatito Fernandes. Gatito Fernandes tem história aqui no Vitória, também defendeu as cores do Botafogo. Aí, depois de muito tempo no Botafogo, ele foi para o futebol paraguaio, né? Lá não deu muito certo, não. Ficou no banco de reservas e agora está pensando em retornar, né? Lembrando que Gatito Fernandes até recusou algumas ofertas do Vitória, porque queria ficar no Botafogo, agora vai dar um passo atrás na sua carreira. Já está em final de carreira, na verdade, e agora possivelmente pode ser um novo reforço do Sport. Você acha uma boa para uma segunda divisão? Acha uma boa para o Sport? Deixa aí seu comentário que eu quero saber. Vamos falar agora de Alejandro, rapaz, atacante aí que tem uma boa história no Vitória, né? Aquela campanha de recuperação na Série A. Recentemente aí disputou o prêmio Puskás, quase, hein? Ele ganha, só que infelizmente não ganhou. Aquele gol de bicicleta, golaço aqui no Barradão. Alejandro pode estar voltando para o Brasil, né? Só que não é para jogar no Vitória, para jogar em outra equipe que vai ser rival do Vitória no Campeonato Brasileiro. Vamos ver a informação, põe na tela aí. Internacional negocia a contratação de Alejandro, centroavante do CSKA Moscou, por empréstimo. O jogador de 25 anos foi o artilheiro do Brasileirão em 2024 ao lado de Yuri Alberto com 15 gols. Tá aí a informação, né? Alejandro pode estar retornando para defender as cores do Internacional. Sobre algumas expectativas de alguns torcedores, né, que vira e volta falava de Alejandro. Até então a gente achava inviável porque ele está jogando na Europa, né? Os russos são muito ruins para negociar, só que agora está cogitando emprestar Alejandro. Lembrando que Alejandro não é um titular absoluto do CSKA Moscou, né? Acho que fez só 2 gols nessa temporada passada. Então pode sim acontecer, se concretizar essa negociação. Eu gostaria de ver Alejandro vestindo a camisa do Vitória, né? Já pensou o Vitória ter como opção de ataque ele e Kaiser? Seria uma boa, né? Seria um ataque de peso, um para revezar com o outro aí,
Na sua opinião, caso Alejandro viesse, quem deveria ser titular, Alejandro ou Kaiser? Deixa aí o seu comentário que eu quero saber também. Agora vamos falar de um jogador que estava possivelmente envolvido numa troca com o Thiago Couto, só que ele não vai não, tá? Porque o Sport queria ele por empréstimo e que o Vitória comprasse Thiago Couto. Então, tanto Vitória quanto o Sport não entraram em nenhum acordo e Felipe Machado foi negociado com outra equipe. Vamos ver a informação. O meia Felipe Machado, que atuou pelo Coritiba em 2025, fechou com Goiás. Contrato válido até o fim da Série B. Aí a informação de Vene Casagrande. O Goiás pegou emprestado aí Felipe Machado por essa temporada aí, tá? Frustrando os planos do Sport, que queria tê-lo por empréstimo também. Só que o Vitória você não quer fazer uma negociação por troca não? Então vou negociar o jogador com outra equipe e Felipe Machado vai jogar no Goiás nessa temporada. Vamos lá para a próxima informação. Agora, eu quero falar a respeito do goleiro Gabriel Vasconcelos, né? Eu até tomei um susto quando eu vi a lista de relacionados no primeiro jogo do Campeonato Baiano. Eu vi Gabriel Vasconcelos com a camisa 12 e eu falei, rapaz, Gabriel Vasconcelos está sendo reserva para Yuri Sena. Quem diria, né? Quem diria? Aí eu fui buscar algumas informações em relação a isso. Fiquei sabendo algumas coisas de bastidores, né? Primeiro que o retorno de Gabriel Vasconcelos ainda era um impasse. Quanto rolava o planejamento para o Campeonato Baiano, e Yuri Sena já era o goleiro titular, já estava treinando para isso. Rodrigo Chagas é um treinador experiente, então ele vai sim saber gerir isso. Então ele não iria simplesmente porque Gabriel Vasconcelos é um medalhão, é um jogador mais experiente, fez até uma boa campanha pelo Sport na Série A, não vai simplesmente tirar Yuri Sena e pôr Gabriel Vasconcelos. Então, Yuri Sena até então vai ser o titular, né? Até que ferrou bem, né? Não foi tão exigido contra o Atlético de Alagoinhas, mas fez uma boa partida, Yuri Sena. Mas a gente sabe que Gabriel Vasconcelos, devido ao impasse de Thiago Couto, devido a Lucas Arcanjo ainda está se recuperando, voltando de lesão, é bem provável que Gabriel Vasconcelos possa ser até o titular na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Existe sim essa possibilidade. Então tem dois motivos aqui o porquê Gabriel Vasconcelos foi reserva para Yuri Sena. O primeiro eu já falei, por questão de tempo e hierarquia. Na verdade, Yuri Sena já vinha treinando, Gabriel Vasconcelos estava até envolvido possivelmente numa troca com o Thiago Couto com o Sport. Mas ele retornou, tá tudo certo. Segundo, ele foi incorporado também para ver como é que vai ser o comportamento de Gabriel Vasconcelos. Porque a gente sabe que Gabriel Vasconcelos ele não se dá muito bem com a reserva. Foi isso que aconteceu, né? Logo quando ele veio para cá, que ele achou que Lucas Arcanjo seria vendido para o Fluminense, não foi, ficou frustrado e aí resolveu sair. Naquele momento ele não se dava bem. Até então fiquei sabendo que ele está se comportando muito bem, né? Até porque o terceiro motivo que eu vou te contar é o seguinte: ele foi relacionado no jogo do Campeonato Baiano também porque possivelmente ele pode ser o titular. Porque, como eu falei, as opções são... Thiago Couto ainda está nesse impasse com o Vitória, com o Sport. Lucas Arcanjo está se recuperando. Então, Gabriel Vasconcelos é o cotado para ser o titular no Campeonato Brasileiro. Então, esses são os motivos aí dele estar sendo reserva para Yuri Sena. Eu fiquei até espantado, mas fui buscar informações em relação a esse assunto. Vamos falar de um jogador que quer sair, né? Para ser mais preciso, o zagueiro Zé Marcos. Recentemente até recebeu uma proposta do Goiás. Tem outra equipe de Série A, não apurei quem é, né? Mas eu fiquei sabendo informação que também está interessada no jogador. E agora surgiu mais um novo concorrente para tirar o zagueiro do Vitória. Vamos ver a informação aqui. Ceará negocia com o zagueiro Zé Marcos do Vitória. Segundo a apuração no Esportes do Povo, as diretorias já mantêm diálogo para viabilizar o negócio, ainda sem definição pública sobre valores ou modelo de transferência. Contudo, o interesse do vovô ganhou força nos últimos dias. Aí, gente, a informação, né? Segundo o Esportes do Povo, Zé Marcos está bem encaminhado com o Ceará. Ah, Lúcio, por que ele está querendo deixar o Vitória, que é um time de Série A, para jogar uma Série B? Pelo que eu fiquei sabendo, o Zé Marcos não está muito contente em ser reserva no Vitória. Ele quer ter mais
tempo, ele quer ser titular. Pelo que eu fiquei sabendo, ele não está contente. Acho que por isso, nos treinamentos, ele deve estar como opção no banco de reservas. Até porque, vamos e convenhamos, tecnicamente, Zé Marcos não vive um bom momento, né? Ele até chegou com grandes expectativas porque no Juventude ele fez uma boa campanha na Série A no ano retrasado. Só que no Vitória ele não demonstrou ser aquele zagueiro que teve boas partidas na Série A pelo Juventude. E aí, em algum momento, ele foi reserva. Em muitos momentos ele foi titular pelo simples fato dele ser a única opção do lado esquerdo. Ele é o único zagueiro do elenco do Vitória que é canhoto, que joga naquele lado. Já que o Vitória não fechou com o Caio Marcelo por problemas médicos, né? Teve algum problema no exame médico, agora Zé Marcos também pode estar de saída e o Vitória pode ficar sem zagueiro no lado esquerdo. Isso é preocupante. Mais um aí que está debandando, mas, enfim, boa sorte para Zé Marcos. Caso ele saia, né? Porque pode acontecer do zagueiro ficar, a direção, a comissão convencê-lo a continuar. Mas fato é de que o jogador realmente quer sair do Vitória e isso pode acontecer nas próximas horas e nos próximos dias. Agora, para finalizar, vamos falar aqui de um atacante estrangeiro. Estou falando de Martim Lucero, que atualmente está no Fortaleza, fez até uma boa campanha no ano retrasado, nos últimos anos, só que no ano passado não fez uma boa campanha. E ele tem um salário muito alto, um custo muito alto para o Fortaleza. E está esse impasse, se Lucero vai sair ou não. Até que surgiu uma oferta do Coritiba que aceitou pagar o seu salário integral, que gira em torno dos R$700 mil. Só que Martim Lucero quer um contrato por 2 anos. Vamos ver a informação aqui do Diário do Nordeste. Daqui a pouco eu volto para falar em relação ao interesse do Vitória nesse jogador. Põe na tela aí. Para reincidir com o Fortaleza, Lucero quer 50% do que ainda tem a receber do clube. O Diário do Nordeste apurou que o jogador aceita abrir mão de um dos 2 anos de salários que ainda tem pela frente. O Fortaleza, no entanto, não topou a proposta até o momento e deseja pagar um valor abaixo da metade do contrato vigente. Nas negociações entre o clube e o staff do atleta, os representantes de Lucero admitiram até receber o valor referente a 50% do contrato a partir de 2027, de maneira parcelada, uma vez que os recursos do Leão em 2026 são menores devido ao rebaixamento para a Série B. Enquanto não acerta uma rescisão, Lucero segue treinando e é uma opção para o técnico Thiago Carpini, mas os vencimentos do Camisa 9 são altos e comprometeram a folha do tricolor, estimada em 4,6 milhões. Tá aí, gente. Para rescindir, ele quer que o Fortaleza pague pelo menos 50%, né, dos 2 anos, equivalente aos 2 anos, vai abrir mão de 1 ano. Só que o Fortaleza não quer, porque se a gente for olhar o contrato desse jogador que ganha um salário em torno de 700 mil, é um custo muito alto para o Fortaleza. Inclusive, no último jogo que o Fortaleza empatou com o Ferroviário do Ceará, em 0-0, Lucero nem sequer foi relacionado para a partida, porque o Fortaleza não quer contar com ele. E aí eu fui buscar, né, apurações, uma fonte, na verdade, chegou até mim. Eu nem fui procurar saber em relação a Lucero, porque eu não sabia do interesse do Vitória. Segundo essa fonte, o Vitória tem interesse sim, está sondando a situação do atacante Lucero, né, que não foi para o Curitiba por causa desse impasse. Ele não quer por empréstimo, ele quer assinar com outro clube, só que quer que o Fortaleza pague pelo menos 50%, que é equivalente a 1 ano de contrato, para que o vínculo dele seja encerrado com o Fortaleza. O Vitória tem interesse, Papelinho tem uma boa relação com o Lucero, né? Inclusive ele até deu declarações fortes em relação aos representantes do Lucero, que estão fazendo a cabeça do jogador, mas devido à boa relação de Papelinho e Lucero, pode sim ter uma possibilidade de acordo. Lembrando que o salário do jogador é muito alto, 700 mil, né? Se caso ele vinha para o Vitória, ele vai ter que aceitar reduzir esse salário. E também o Coritiba aceitou pagar 700 mil, só que Lucero não quis ir para o Coritiba a primeiro momento. Certo, gente? Essas aqui são as informações em relação a Lucero e também as informações em relação ao Sport Clube Vitória de momento, as últimas atualizações. Quero saber a sua opinião em relação a tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, tá? Por favor, esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários.
O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!